Olá pessoal, bem-vindos de volta à sala de aula invertida para a disciplina Conforto Ambiental. Nesse módulo nós vamos falar sobre proteções solares e transferidor de ângulos. Bom, vamos iniciar pela definição de barreiras e proteções solares. Primeiro vamos falar das barreiras solares do entorno imediato. Elas podem ser constituídas basicamente por edificações ou por arborização. As edificações proporcionam uma proteção solar de vedo horizontal e de vedo vertical. Ou seja, nós temos linhas de proteção horizontais, que seriam o topo das edificações, e linhas de vedo vertical, de sentido vertical, ou seja, as paredes das edificações. As árvores também são constituídas por proteções de vedo horizontal, porém a gente também pode considerar que elas também constituem um vedo vertical, pelo fato de termos uma altura da copa. É sempre importante a gente considerar essas barreiras do entorno imediato, porque elas podem nos auxiliar no processo projetual, de forma que a gente não precise, muitas vezes, projetar proteções solares adjacentes à edificação. Falando disso então, vamos explicar o que seriam essas proteções solares. Elas são basicamente conhecidas como brise-soleil, mas elas podem se constituir de várias formas, não apenas como a forma de brise. Elas podem ser varandas, marquises e etc. Nós temos três tipos de proteções solares: as proteções horizontais, as proteções verticais e as proteções combinadas. As proteções horizontais, como o próprio nome já diz, se constituem por sentido horizontal. Aqui eu tenho três exemplos de proteções solares horizontais. No primeiro caso, eu tenho uma marquise que se estende além da janela. No segundo caso, eu tenho 4 brises. E no terceiro caso, eu tenho 8 brises. Percebam que, em todos os casos, o ângulo de proteção é o mesmo. O que aconteceu foi a fragmentação dessa primeira proteção em várias outras. É preciso lembrar também que as proteções horizontais podem ser fixas ou móveis. Ou seja, elas podem ficar sempre na mesma posição ou ter um sistema flexível, de modo que possam se movimentar. As proteções verticais são aquelas que, como o próprio nome já diz, produzem o sentido vertical. Essas proteções também podem ser fixas ou móveis. Elas podem ser retas em relação à edificação ou inclinadas. E nós temos também as proteções mistas ou combinadas. Elas seriam a combinação de proteções horizontais e verticais. Portanto, elas proporcionam a influência de sombra tanto horizontal quanto vertical. Agora que nós já falamos sobre os tipos de barreiras e proteções solares, nós vamos falar sobre o transferidor de ângulos. Ele vai ser importante para a gente conseguir traçar posteriormente as máscaras de sombra referentes a essas barreiras e proteções solares. Para começar então, vamos falar sobre o análise solar. Eu já mostrei ele anteriormente, mas agora vamos entender um pouquinho melhor como ele funciona. Ele é basicamente um programa de auxílio ao projeto de proteções solares e à compreensão da incidência solar em determinada face da edificação. Aqui do lado nós temos algumas configurações. Primeiro, a cidade, em que nós podemos escolher algumas capitais que já possuem uma carta solar específica em relação à sua latitude. Mas nós também podemos colocar aqui como cidade nenhuma e inserir manualmente a latitude. É importante ressaltar que o sinal negativo significa sul. Depois aqui nós temos o transferidor. É esse transferidor que a gente vai abordar agora. Esse transferidor são essas linhas vermelhas inseridas aqui na carta solar. Até agora a gente tinha visto a carta solar sem essas linhas vermelhas aqui. Esse transferidor é o que vai nos auxiliar a traçar os ângulos de proteção solar. O transferidor de ângulos seria então um transferidor de auxílio ao traçado de máscaras de sombra na carta solar. Ou seja, a gente consegue transpor a influência de sombra de determinada barreira ou proteção solar na carta solar para compreender qual é a porção de radiação solar que essa barreira ou proteção está bloqueando. Esse transferidor então pode ser orientado para qualquer face que eu queira estudar. A gente sempre vai orientar ele para poder entender qual a influência de sombra nessa determinada face. Nesse caso, nós temos aqui o transferidor orientado para norte, para leste, para oeste e para sul. Mas como nós podemos inserir a orientação no programa solar? É bem simples, na verdade. No programa, nós temos um campo chamado orientação e nele nós vamos inserir o azimuth da face. Para identificar o azimuth é bem simples.
Primeiro, nós vamos traçar uma linha perpendicular à face da edificação que nós queremos estudar. Depois, entre a perpendicular e a linha da própria face, nós inserimos o norte. Depois de inserir o norte, nós vamos medir o ângulo entre o norte e a perpendicular da face, sempre no sentido horário. Com isso, nesse primeiro caso, nós teríamos 315 graus de azimuth, referente à face noroeste. A gente vai repetir a mesma coisa em todas as faces. Então, na segunda, eu traço a perpendicular, insiro o norte e meço o ângulo no sentido horário do norte até a perpendicular. Nesse caso, eu teria então 45 graus, que é a angulação, o azimuth, referente à face nordeste. Mesma coisa para a face 3, traço a perpendicular, insiro o norte, meço o ângulo do norte até a perpendicular e nesse caso então eu teria 135 graus referente à face sudeste. E na quarta face a mesma coisa, traço a perpendicular, insiro o norte e meço no sentido horário o ângulo do norte até a perpendicular da face, que nesse caso daria 225 graus referente à face sudoeste. Vamos ver agora como funciona esse transferidor de ângulos. Primeiro, a gente consegue perceber que ele é composto tanto por linhas curvas quanto por linhas retas. As linhas retas são linhas de referência para o ângulo beta, que por sua vez se refere a barreiras solares de linhas verticais, de sentido vertical. Aqui eu vou dar dois exemplos para vocês. Primeiro, de uma proteção solar vertical, aliás, duas proteções, adjacentes a uma janela, adjacentes à parede onde está a janela. Essas duas proteções, elas produzem uma influência de sombra do sentido vertical. Nós vamos medir essa influência por meio do ângulo beta, que na carta solar vai ser sempre identificado da lateral que o corresponde até o centro. Então, nesse caso, dessa lateral, por ser o beta esquerda, dessa lateral para o centro. Lembrando que ele pode ser, então, beta esquerda ou beta direita, dependendo de qual lado está vindo essa influência de sombra. Depois nós temos aqui a situação de um edifício gerando uma influência de sombra em um ponto qualquer. Esse edifício gera uma influência de sombra também no sentido vertical. E por conta disso nós conseguimos identificar, nesse caso, tanto o nosso beta esquerda quanto o nosso beta direita, que nesse caso na carta solar vai ser identificado da lateral direita para o centro da carta. Já as linhas curvas são referentes aos ângulos alfa ou gama. As linhas curvas paralelas à face que a gente está estudando são linhas de referência para os ângulos alfa, que por sua vez se referem a barreiras solares de linhas horizontais. Nós temos aqui dois exemplos de utilização do ângulo alfa. Primeiro, de uma proteção horizontal adjacente à parede. Essa proteção está gerando uma influência de sombra de sentido horizontal. Nós vamos medir essa influência de sombra por meio do ângulo alfa. No caso dessa proteção solar adjacente à face, o ângulo alfa vai ser sempre medido na carta solar do centro para as bordas, porque nós estamos utilizando nesse caso o ângulo de referência interno, que vai do zênite, ou seja, da vertical, em direção ao horizonte. Na segunda situação, nós temos aquele mesmo edifício, gerando uma influência de sombra em um ponto qualquer, e esse edifício também gera uma influência de sombra horizontal no topo do edifício. E dessa forma nós conseguimos também identificar o ângulo alfa. A diferença é que nesse caso, como nós estamos medindo o ângulo a partir do horizonte, na carta solar a gente vai identificar o ângulo a partir das bordas. Isso porque nós estamos utilizando o ângulo de referência externo. Por último, nós temos as curvas perpendiculares ao transferidor de ângulos, que são curvas de referência para os ângulos gama, e que por sua vez definem as limitações das proteções solares. Primeiro, vamos ver o exemplo de uma proteção horizontal adjacente à edificação. Essa proteção horizontal, além de gerar aquela influência de sombra frontal que nós já estudamos, também gera uma influência de sombra lateral. Ou seja, essa proteção vai passar para as laterais da abertura de alguma forma. E por isso nós precisamos medir qual é o ângulo dessa proteção consequente desse avanço. No caso então do gama, a gente sempre vai medir
do zênite, ou seja, da linha vertical, até a linha de projeção da proteção. Depois nós temos a situação de duas proteções verticais adjacentes à edificação. Essas proteções verticais, além de gerarem uma influência de sombra vertical, que é o que nós já vimos, também geram uma influência de sombra horizontal, que seria essa influência de sombra horizontal consequente do avanço da proteção acima da abertura. Nós também medimos essa influência de sombra por meio do ângulo gama, da mesma forma, da linha vertical, ou seja, da linha do zênite, até a linha da influência de sombra. Em ambas as situações, como nós estamos medindo o ângulo gama a partir do zênite, na carta solar nós vamos identificar essa curva a partir do centro em direção às bordas. Sendo assim, nós teríamos nesse caso um ângulo de referência interna. Uma outra situação seria daquela mesma edificação gerando a influência de sombra em um ponto qualquer. Nós já vimos a influência de sombra frontal, ou seja, dessa parede aqui que nós estamos vendo de frente. Mas nós também precisamos considerar a influência de sombra lateral, dessa parede que nós estamos vendo aqui na lateral. Essa influência de sombra lateral também vai ser medida através do ângulo gama, que nesse caso, por ser medido do horizonte até a linha de referência da sombra, na carta solar vai ser identificado da borda em direção ao centro. Ou seja, nesse caso nós teremos o ângulo de referência externo. Agora que vocês já conhecem a função de cada ângulo e a sua representação no transferidor, vocês já podem traçar as máscaras de sombra na carta solar. Primeiro vamos começar por uma barreira solar proporcionada por um elemento do entorno, exemplo, um edifício vizinho ao seu ponto de referência. Vamos então utilizar esse edifício que nós já utilizamos nos exemplos anteriores. Como nós já vimos, esse edifício gera uma influência de sombra vertical para a esquerda, que aqui no nosso transferidor vai ser representado como nosso beta esquerda. Ele também gera uma influência de sombra vertical para a direita, que no nosso transferidor vai ser representado pelo nosso beta direita. Também gera uma influência de sombra horizontal frontal, que no nosso transferidor vai ser representado pelo nosso ângulo alfa. Lembrando que como nós estamos medindo do horizonte até a linha de referência, aqui no transferidor nós vamos identificar o ângulo alfa da borda para o centro. O edifício também gera uma influência de sombra horizontal lateral, que no nosso transferidor de ângulos vai ser representado pelo nosso ângulo gama. Lembrando que da mesma forma que o ângulo alfa, nós estamos medindo do horizonte para a linha de referência. Então aqui no transferidor, nós vamos identificar o ângulo gama da borda para o centro. Outra coisa importante de se lembrar é que o ângulo alfa vai ser sempre uma linha curva paralela à face que nós estamos estudando, enquanto o ângulo gama vai ser sempre representado por uma linha curva perpendicular à face que nós estamos estudando. Depois de traçar todas as linhas referentes aos ângulos de proteção dessa edificação, nós podemos traçar a máscara de sombra dela. No caso de uma barreira solar proporcionada por um elemento do entorno, a máscara de sombra vai estar sempre entre as linhas referentes aos ângulos e a borda da carta solar. Vamos agora entender como fica a máscara de sombra para uma proteção solar adjacente à face da edificação. Exemplo, brises, varandas, marquises e etc. Vamos usar o exemplo dessa proteção combinada, vertical e horizontal. Essa proteção proporciona uma influência de sombra vertical para a esquerda em relação à abertura, que vai ser representada na carta solar pelo nosso ângulo beta esquerda. Ela também proporciona uma influência de sombra horizontal frontal, que vai ser representada na nossa carta solar pelo nosso ângulo alfa. Lembrando que nesse caso o ângulo alfa está sendo medido a partir do zênite. Então aqui na carta solar ele vai ser identificado do centro em direção às bordas. Por último, nós temos a influência de sombra horizontal lateral, que representa a limitação lateral dessa proteção em relação à abertura. E na carta solar vai ser representada pelo nosso ângulo gama.
Lembrando que, assim como o alfa, o ângulo gama está sendo medido a partir do zênite. Então, na carta solar, nós vamos identificá-lo do centro em direção às bordas. E só para fixar, o ângulo alfa vai ser sempre uma linha curva paralela em relação à face, enquanto o ângulo gama vai ser sempre uma curva perpendicular em relação à face. Depois de traçar todas as linhas referentes aos ângulos dessa proteção, nós podemos traçar a máscara de sombra, que no caso de uma proteção solar adjacente à face da edificação, vai ser sempre traçada entre as linhas de referência dos ângulos e o centro da carta, diferente da situação anterior. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Bons estudos e até o próximo módulo.